Rádio Web Retransmissão Manancial, ali da cidade de Porto Alegre. Domingo à tarde, programa Restaurando Vidas, com o pastor Dirceu Vieira e a missionária Salete, das 3h30 às 5h30 da tarde. Não perca as nossas transmissões ao vivo pelos YouTube, Facebook, Instagram e também pela Rádio Web Boa Notícia, a rádio dos amigos de Deus. O sucesso está de volta. Agora seguimos com as melhores músicas para você. Rádio A Boa Notícia. Foi por nós que ele morreu. E ele tá aqui, dizendo assim pra você, olha. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande e estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou. Nessa hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Eita, glória a Deus! Nessa hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por 3 vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o seu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá.
Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Teus problemas todos posso resolver. Basta somente crer que a solução já chegou pra você. E agora com vocês, então, vai o louvor Uma Nova História com o cantor Heraldo Coleraus e Osiel Fernandes. Já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de longe o desalento e confia no seu Salvador. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. Mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Consagrada a ti, Senhor, possas sempre tu por mim opera o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim.
consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, fale só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Pai, andei distante, mas resolvi voltar. Pai, dá-me outra chance, quero recomeçar. Pai, daqui pra frente vai ser bem diferente. Pai, eu vou mudar, nunca mais vou te deixar. Oh, Pai, mais uma vez eu vou voltar, mas dessa vez vim pra ficar. Me dê a mão, há cansaço nos meus passos, longe eu andei, mas Pai, retornei. Pai, só teu olhar
se transformar. Pai, se me tocar, tudo irá mudar. Pai, jamais chorar. Sim, somente irei cantar. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender o quanto Jesus nos ama e que Ele a chama de todo poder. Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar pudesse ver todos remidos num só sentido, em uma só fé, e na presença de Deus todos felizes, dizendo assim: Jesus é a dose mais. Maravilha, maravilha, você está na companhia da Rádio dos Amigos de Deus. Estamos fazendo a retransmissão do programa Restaurando Vidas com o pastor Dirceu Vieira e a missionária Salete. Fica conosco, nos acompanhe aí, curta as nossas lives, compartilhe e nos ajude a fazer a obra de Deus através da rede social. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos buscar. E o povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim.
Maravilha, programa abençoado aí. A retransmissão também está na 97.7 FM para todo o Lajeado do Bugre região. Programa Restaurando Vidas com o pastor Dirceu Vieira, missionário Salete, direto aí do estado do Paraná. Jesus é a voz mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. 15h55. Esse hino é maravilhoso, né, irmãos? Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus tem que ser a dose mais forte dentro do nosso coração, né? Esse hino fala fortemente no nosso coração. Glória a Deus, o Senhor Jesus fala conosco, né? Quero mandar uma saudação para a irmã Rosane, que já mandou a sua participação, o irmão Renils, que é o esposo da irmã Rosane, que está na audiência, já mandou a sua participação. Nós vamos aqui ouvir a fala da nossa irmã Rosane. A paz do Senhor, pastor Dirceu, paz do Senhor, irmã Salete. Quero pedir um hino, o número 15 da harpa, que ofereço por Samuel, para a Vitória, por Enilson e para todos que estão ouvindo. Fica na sintonia, que o Senhor tem uma palavra para o teu coração no dia de hoje. Graças a Deus, irmãos. Faça como a irmã Rosane, irmãos. Mande para cá a sua participação. O WhatsApp é o 41 999 43 2974. 41 999 43 2974. E nós já vamos ouvir o hino que a nossa irmã Rosane pediu. Glória a Deus. Mandar um abraço aqui para os nossos irmãos de Pedras Altas, né? Na fronteira aí, que Deus abençoe em nome de Jesus as vossas vidas poderosamente em Cristo Jesus. Também meu querido irmão Adilson, também a irmã Maris, casal de evangelista aí, que Deus abençoe a nossa querida cidade de Cerro Grande. Também todo o povo querido Lajeado do Bugre, você que está na sintonia da 97.7 FM. Jesus é mais alegria, mais amor, mais esperança. É Jesus mais pertinho de você, ali na retransmissão de Mateus dos Santos Sutel. Mateus aí que tem feito as retransmissões da Boa Notícia, assim como a Boa Notícia também faz as retransmissões das demais emissoras aliadas, no mesmo propósito aí
com Cristo Jesus. Fica ligadinho, tem uma palavra de Deus para a tua vida aí com o pastor Dirceu Vieira, com a missionária Salete. Bênção de Deus. E os louvores são lindos demais, né? Tocando um belíssimo louvor aí da harpa cristã aí. 15h59. Quero aqui mandar uma saudação para os irmãos lá de Quatro Barras, irmã Vera Lúcia, irmão Joaquim. Deus abençoe os irmãos. Também quero mandar uma saudação para os irmãos lá do Rio Grande do Sul, pastor Ziel, a sua família, os irmãos ali do Rio Grande. Deus abençoe, que o Senhor assim possa abençoar a vida dos nossos amados irmãos. E também o pastor Gels, que já mandou a sua participação nesta tarde, está no trabalho ouvindo ali com seu radinho ligado, nos ouvindo. Deus abençoe pastor Gels, a sua esposa. Deus abençoe grandemente. E nós vamos aqui ouvir a voz do pastor Uziel. Meu pastor Dirceu Vieira, missionária Salete, estamos já acompanhando a programação. Lembrando que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, Facebook da Boa Notícia, Facebook Mateus Sutel, YouTube Boa Notícia. Estamos aqui também sintonizados pelo Radiosnet, pelo Connect da Play Store e também pelo nosso app exclusivo da Play Store e os demais sites adororadio.com.br. Se você quiser ouvir o programa Restaurando Vidas, é só acessar uma dessas plataformas. Também com o nosso irmão Renilson, também você pode acompanhar o programa Restaurando Vidas. Que Deus abençoe a sua vida, meu pastor. Ore por nós, rogamos as vossas orações e estamos aqui aguardando a santa e poderosa palavra de Deus. Deus abençoe os nossos ouvintes, internautas, que sempre têm acompanhado o programa Restaurando Vidas com muito amor, com muita alegria, com muito carinho no coração, direto aí do estado do Paraná. Deus abençoe em nome de Jesus. Abraço do pastor Osiel e de toda a minha família aí para vocês aí.
sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrer de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrer de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. 16 horas e 6 minutos. Irmãos, é gratificante, irmãos, receber a participação dos irmãos na programação, né? É tão glorioso saber que os irmãos estão aí ouvindo, participando conosco nesta tarde gloriosa que o Senhor assim tem nos concedido. Você também pode nos ouvir pelo web Rádio Gospel de Rio Negrinho com o irmão Roberto. Também quero mandar uma saudação lá para o Mateus Sutel, que também está nesta batalha conosco. Deus abençoe o irmão Mateus Sutel. Quero mandar uma saudação para todos os irmãos que estão nesta tarde nos ouvindo, né? Irmãos de perto, irmãos de longe, irmãos do Brasil, fora do Brasil, não importa, irmãos. O nosso Deus, ele é tão glorioso que ele pode alcançar você aqui perto, você longe. O nosso Deus opera de perto e opera de longe, diz a palavra do Senhor. É tão glorioso, irmãos, falarmos do amor do Senhor Jesus, das coisas do Senhor Jesus, que enche o nosso coração. Então, irmãos, é gratificante. Também quero mandar uma saudação para o irmão missionário Paulo César, que já mandou a sua participação, e também nós já vamos ouvir a voz. Abençoado, né? Restaurando vida, né? Estamos aí mandando um abraço para todos os irmãos, né? Aqui do seu irmão em Cristo, missionário Paulo, né? Esta programação aí que tem feito a diferença em várias vidas, né? Em vidas de pessoa, né? Esta programação tem alcançado e tem feito a diferença, né? Aí um grande abraço para todos os irmãos aí que estão na audiência aí, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, é maravilhoso, né? A palavra do Senhor diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É maravilhoso, irmãos. Manda para cá a sua participação, o seu áudio, o seu pedido de oração. Nós estaremos colocando no ar. O WhatsApp está liberado, é o 41 999 43 29 74. 41 999 43 29 74. Participe conosco para a glória do Senhor Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
16 horas e 13 minutos. Quero mandar uma saudação para o nosso irmão Getúlio, de Itapuá, Santa Catarina, que já mandou a sua participação. E nós já vamos aqui ouvir a fala do nosso irmão Getúlio. Alô, pastor Dirceu, missionário Massalete. Que Deus venha usá-los poderosamente na mensagem, no louvor, na intercessão, em todas as áreas. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida dos irmãos, no nome santo e glorioso do poderoso Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Fica com Deus, pastor Dirceu. Amém. Nós já vamos ouvir um hino com o nosso irmão Getúlio. Meu pai me dá meu dinheiro, eu vou para o mundo além, assim como os outros gozam, eu quero gozar também. Toma o dinheiro, meu filho, peço que Deus te abençoe, de puro linho e branco linho, aquele moço te põe. Já tenho muito dinheiro, a sorte comigo vai. Já tenho muitos amigos, não preciso de meu pai. Tenho por mim meretrizes, tenho posição bem alta, eu não preciso, tenho juízo, o meu pai não me faz falta. Lá vem alguém pela estrada, desfalso e maltrapilho, parece alguém conhecido, meu Deus, pois é o meu filho. E quando saiu correndo e o seu filho abraçou, filho querido, bom e remido, e com amor me beijou. O céu é grande a festa quando alguém aceita Jesus. Todos os anjos se alegram em uma festa de luz. Mais uma joia preciosa o rei das trevas perdeu. Quando perdido, arrependido, volta aos braços de Deus. Quando perdido, arrependido, volta aos braços de Deus. 16 horas com 17 minutos, irmãos. Houve aqui uma pequena falha aqui na operação aqui do computador, irmão, nos perdoe, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí que estão na audiência. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. E nós vamos ouvir aí um hino com o nosso irmão Getúlio Miguelás. Aí ele tem uma gravação aí que colocou aqui, nos enviou no WhatsApp, no caso, e a gente colocou no rádio. Nós vamos ouvir o cântico aqui com o nosso... desculpa, irmão, houve uma falha aqui, o hino já foi tocado, é isso mesmo, né? Então aqui, irmãos, aí perdoa a nossa falha. Eu quero agradecer aos irmãos, o pastor Zé, que enviou sua mensagem de participação, Deus abençoe. Pastor Gelson da Silva, a irmã Ruth, Deus abençoe os irmãos. O nosso irmão Mateus Suteus aí também está aí trabalhando para nos ajudar nesta obra.
e também o nosso irmão Renilson, o nosso irmão Roberto Carlos, enfim, estamos aí trabalhando para fazer a obra do Senhor através do rádio, através da internet, para que Deus possa alcançar a vida fazendo uma obra, né? Deus abençoe. Eu também quero mandar uma saudação para o irmão Valdir, que enviou sua mensagem. Vamos ouvir a fala do irmão Valdir. Paz do Senhor, pastor Disseu. Eu vou pedir por irmão, se o irmão conseguir rodar aquele hino do 126 da harpa para nós ouvir. Amém. Na verdade, esse hino já foi tocado, mas como o irmão não chegou um pouquinho atrasado, não pegou o louvor, nós vamos colocar sim, irmão. Vamos colocar sim para o elevo espiritual do irmão, esse hino que o irmão está pedindo. E também, irmão, estamos aí bastante alegres. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia. Aqui os irmãos vão estar aqui no culto. Hoje vai estar com a gente também o nosso irmão, aqui o pastor Cleverson vai estar com a gente aí também, participando do trabalho do culto. E vai ser um culto maravilhoso para nós. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Maravilha, nos vai alegrar através da sua palavra, do seu Espírito Santo. E a gente vai vivendo esta força de fé. Louvado seja Deus no tempo desta oportunidade que Deus nos tem dado. Nós vamos então ouvir, irmãos, com o nosso irmão Valdir, o hino da harpa 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele leu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter o poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de longe o desalento e
confia no seu Salvador. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. A estrada que vai, ela vem. Você foi e não voltou mais. Hoje dobro os meus joelhos e te apresento ao Pai. Você está bem distante, mas da lembrança não sai. Este amor ainda existe se você se esqueceu. Esta igreja te ama, este amor não morreu. Eu não quero que tu fiques quando o Senhor voltar. A minha grande alegria é te ver reconciliar. Você está fazendo falta, você tem o seu valor. Você cantava muito, nos alegrava, agradava ao Senhor. Esta igreja te ama, você é o primeiro amor. Ouça este meu convite, volte, te espera o Senhor. Este amor ainda existe se você se esqueceu. Esta igreja te ama, este amor não morreu. Eu não quero que tu fiques quando o Senhor voltar. A minha grande alegria é te ver reconciliar. Eu quero te ver aqui, cheio do Santo Espírito, se alegrando no Senhor. Ah, como isso é bonito. Eu não canso de sonhar, de um dia ver-te chegar. Ao entrar pela porta, de alegria vou chorar. Este amor ainda existe se você se esqueceu. Esta igreja te ama, este amor não morreu. Eu não quero que tu fiques quando o Senhor voltar. A minha grande alegria é te ver reconciliar. Após a jornada, já bem descansada, com meu Salvador, com os santos e anjos cantando aleluia, louvando ao Senhor. Igreja amada, já glorificada no clareando.
perseguições, não se lembra mais, está com Jesus. O dia não tarda a raiar, quem há de voltar ao Senhor, pois Cristo vem arrebatar o povo que se preparou. Igreja preparada já, vestida de grande esplendor, estás bem ornada, esperando a vinda do meu Salvador. E quando chegar no eterno lar do meu Salvador, igreja querida, serás recebidas com voz de louvor. Os santos cantando, sentado na mesa do grande Senhor, repleto de luz, veremos Jesus, o bom Redentor. O dia não tarda a raiar, quem há de voltar ao Senhor, pois Cristo vem arrebatar o povo que se preparou. Igreja preparada já, vestida de grande esplendor, estás bem ornada, esperando a vinda do meu Salvador. O dia não tarda a raiar, quem há de voltar ao Senhor, pois Cristo vem arrebatar o povo que se preparou. Igreja preparada já, vestida de grande esplendor, estás bem ornada, esperando a vinda do meu Salvador. Vamos ler a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todos roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amados irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a palavra que a irmã Salete leu, fez a leitura aqui para a nossa meditação, eu acho tão impressionante as coisas de Deus, como que ela trabalha, como que é a palavra. E a nossa vida ligada na palavra é a força que nós temos. A palavra de Deus é a força que nós temos. Porque toda a revelação de Deus está na palavra. E sempre observando na palavra para que eu possa permanecer realizando a obra do Senhor na qual Deus nos tem chamado para fazer. E a realidade disso, irmão, que nós temos que ter em mente, em nosso coração. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas quantos irmãos a gente conhece, que a gente viu, ouviu eles pregarem no púlpito da igreja, nos cultos, nos ar livre, e hoje estão parados, outros estão desviados. Quando nós deixamos de estudar a palavra de Deus, eu vou falar para os irmãos, por experiência própria mesmo, nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos perdendo o ânimo,
diríamos que é ter o interesse de trabalhar na obra do Senhor. Porque quando nós olhamos, alguém pode pensar, mas que recompensa eu tenho de andar pregando a palavra, de estar 2, 3 vezes, 4 vezes por semana na igreja? Oh, irmão, as coisas de Deus na nossa vida, elas estão vivas quando nós temos o foco da palavra. Você vai ver que nada neste mundo, nada nesta vida, ela pode tirar a nossa fé de servir ao Senhor, de fazer a sua obra. Porque observe esta palavra que a irmã Salete leu. Eu vou passar novamente aqui a palavra. Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, a palavra Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, ele falando, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. O que Paulo está querendo falar com esta palavra aos Efésios? Rogo, pois eu, o preso do Senhor, o preso do Senhor. Jesus tem encarcerado. Jesus coloca a pessoa no sofrimento. Jesus, ele é carrasco. Jesus, ele é... Não, jamais. Jesus é mais maravilhoso do que você pode imaginar. Mas alguém pode perguntar, mas pastor, por que então que eu tenho que enfrentar tanta luta em casa, na igreja, entre os irmãos, os obreiros, no trabalho? Porque eu sou crente, porque se eu não fosse crente, eu estava no meio deles, fumando, bebendo, falando bobagem, falando besteira, dando gargalhada. Mas é totalmente diferente. Você observa que quando Paulo está falando com os irmãos de Éfeso, ele fala assim, ó, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Se nós não vigiar, o diabo vai pôr coisas na nossa cabeça, irmão. Nós vamos, aí o diabo vai fazer nós acreditar assim, não. Tudo que o apóstolo Paulo fez com os irmãos, agora ele está pagando. Ô irmão, misericórdia, não é isso não. Se o diabo tem colocado isso no teu coração, repreende o diabo. Eu vou mostrar para você que desde o princípio, até antes de Jesus, a vida dos profetas não era uma vida regalada. Era vida de luta, de sofrimento, de perseguição. Para você ter uma ideia, o profeta Jeremias chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Agora você olha para Paulo. Paulo dizendo, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Aí tem uma palavra também do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago tem uma palavra falando assim, que é para nós se alegrarmos quando cairmos em várias tentações. O irmão Valdir esteve aqui em casa agora sexta-feira
Ele disse, pastor, vai estar aí por casa, eu vou passar por lá para nós fazer uma oração, cantar um hino. Aí fizemos uma oração e a palavra saiu. Vós que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus falando com seus discípulos. A vida de Jesus, meus amados. Foi uma vida de luta, de tribulação. Mas Jesus estava focado na ordem que foi dada para ele. Aí Jesus fala que nós precisamos estar nele, na sua palavra. Ou talvez alguém possa dizer, mas pastor, por que Paulo sofria tanto? Aqui no livro de, deixa eu ver se eu acho, Atos dos Apóstolos, quando Jesus fez a obra na vida de Saulo, amados, Jesus chamou Saulo por uma grande obra. E você sabe por que Saulo aguentou toda a luta? Você sabe por que Abraão suportou a luta? Porque Jó suportou. Agora, quando nós olhamos aqui para o que o Senhor Jesus falou com um discípulo, de Damasco, o Ananias, aqui no capítulo 9, olha o que o Senhor falou para Ananias, o plano que ele tinha na vida do apóstolo, ou seja, de Saulo. E disse-lhe, porém, o Senhor, no verso 15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aí você começa a pensar, mas então não vale a pena servir a Deus. Depende de como nós vemos, de como nós olhamos, de como nós aceitamos ou aceitemos o chamado de Deus na nossa vida, a escolha de Deus, porque segundo Jesus, não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou para nós ir e dar fruto. Agora, o crente que não gosta de passar tribulação, de passar luta, porque é um crente, irmão do céu, tem que estudar mais a palavra do Senhor. Paulo diz aos Efésios, rogo-vos eu, pois, o preso do Senhor, que andeis como digno, como é digno da vossa vocação, com que foste chamado. Você já parou para pensar nisso algum dia? Você recebeu um chamado, que às vezes não são muitos que receberam. Deus podia escolher o melhor do que nós, mas Ele escolheu você. Deus podia escolher lá em Israel, em Jerusalém, um outro judeu, um homem que tivesse em conformidade com a obra do Senhor Jesus. Não, Ele escolheu um que era contrário à obra do Senhor Jesus, porque Saulo perseguia os irmãos.
E eles levavam preso, levavam em Jerusalém e punhava no cárcere. Então veja que o maravilhoso de tudo é que é Deus quem faz a escolha. Às vezes você pode olhar para você, irmão, me desculpe a expressão, você pode dizer, mas eu, pastor, coitado de mim. Pois é, isso é você que acha. Mas Deus te escolheu. A minha Bíblia diz que Ele escolheu as coisas fracas, as coisas vis. Ah, Jesus, está vendo? Você pensa que às vezes eu vou para o culto, eu subo no púlpito, não tenho nada para falar. Eu vou mais vazio do que você possa imaginar. Mas daí quando você entra, sobe no púlpito, você faz uma oração, o Espírito do Senhor te aquece. Ele te dá as palavras, aleluia. Glória a Deus. Porque a nossa pregação, ela não é por sabedoria. A nossa pregação como um pentecostal, ela é segundo o poder do Espírito. Então, muitas vezes, nós não dependemos da nossa sabedoria. Nós precisamos confiar na direção do Espírito, no que havemos de falar. E o Espírito Santo, então, ele vai nos ensinar o que nós devemos falar. Agora, se eu não estudar a Bíblia, amém, ele pode até revelar a palavra, mas o certo é que eu tenho que estudar a palavra. Porque daí eu vou ter força. Eu vou entender que Deus tem uma obra, Deus me chamou. E agora o apóstolo São Paulo, ele está falando aos irmãos de Éfeso. Observe a palavra. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vossa vocação. Então eu posso me achar fraco, incapaz, mas eu sinto que não é eu, mas que é o Espírito que está me direcionando. E eu preciso agora andar de conformidade com o que o Senhor me chamou para fazer. Eu não posso recuar. Andar como digno da vocação. Eu sei que eu não sou digno de pregar a palavra. Eu sei que eu não sou digno pela pessoa que eu era, que eu nem gosto de contar. Mas agora Ele me chamou. E eu preciso andar como digno desse chamado. Você pensa que não tem pessoa melhor do que nós? Mas Ele chamou você, meu irmão. E você tem que se conscientizar que Ele não te chamou por acaso. Ele não chamou você para um tempo que você vai determinar até quando vai. Não. E agora eu preciso honrar a Deus, andar como digno do meu chamado, ainda que eu não me sinta digno. Mas Paulo diz que eu devo andar reconhecendo o chamado de Deus na minha vida. Você pensa que Paulo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem que não fazia caso da vida, ainda que ele veio falar em algum outro texto que eles desesperaram, mas é o pavor, o medo, lá no mar e tal, mas que ele estava pronto para Jesus, seja para a vida, seja para a morte. Então o apóstolo Paulo, ele estava preso, sabe por causa do quê? Não era porque ele perseguiu os irmãos. Quando ele fez isso, ele estava na ignorância. E Deus não leva em conta a ignorância do homem, irmão. Do passado. O passado do homem, Jesus apaga. É por isso que eu falei para você que eu não gosto de contar o meu passado. Eu gosto de contar agora o que Jesus fez, está fazendo na minha vida.
Então essa é a força que eu tenho, porque quando eu estudo a palavra, eu consigo me sentir no lugar que Deus me chamou. E eu não tenho para onde recuar. Eu devo andar como digno daquilo que eu não sou digno, mas Deus me fez. Deus me chamou e eu preciso honrar a Deus agora. Aí você vai ver por que muitos não permanecem. Porque quando ele olha para as lutas, ele não olha mais para a palavra. Aí ele recua. Ele não consegue andar na presença de Deus, honrando a Deus no seu chamado. É complicado esse negócio. Amém. Aí, prosseguindo a palavra, olha como que ele diz: andeis como digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os uns aos outros em amor. Hoje a gente observa que os irmãos fazem justiça com as próprias mãos. Hoje uma palavra que alguém se ofende, ele diz: você vai me pagar. Eu vou preparar uma para você. Isso é do diabo, irmão. Aqui Paulo está ensinando que nós devemos suportar em amor. Nós devemos pagar o mal com o bem, não pagar o mal com o mal. Louvado seja Deus. Aí Paulo vai prosseguindo na palavra, falando com os irmãos de Éfeso. Olha aqui, algo muito importante. Procurando ou se esforçando, tendo cuidado em guardar a unidade do Espírito. Pelo quê? Pelo vínculo da paz. Então, se eu me tornar um pastor violento, um pastor briguento, você acha que o Espírito de Deus vai habitar comigo, irmão? É, pastor, mas ele habitava em Sansão, é outra questão. Aqui Paulo está falando que eu devo andar dessas formas, desta maneira, com humildade, com mansidão, com unidade, suportando uns aos outros com amor. Aí eu fazendo isso, e ainda tenho que tomar o cuidado de que o Espírito do Senhor permaneça comigo pela uma vida de paz que eu vivo, o que eu tenho que viver. Você acha? A minha Bíblia fala assim, que o homem que fala muito, ele tem perturbação na alma. Você acha que é o Espírito Santo? Tem pessoas que, irmão, que vêm conversar com a gente, meu Deus, eu saio de perto, não suporto. Há uma tribulação na alma, e diz que é crente, mas o Espírito de Deus não está nele, porque está com a alma atribulada, perturbada. Não tem paz. As palavras, elas nunca vão dizer que o Espírito está, porque é tribulado. O meu sentido emocional, ele não me garante que o Espírito Santo está comigo. O sentido emocional, ele é um sentimento humano, um sentimento da carne dado por Deus no nosso corpo, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Agora, para o Espírito Santo morar comigo, eu tenho que ter uma vida de paz. Uma vida de paz.
Eu já vi coisa, irmãos, meu Deus, de ficar abalado. Porque a gente ouve o pastor falar, pastor brigar, meu Deus. É um levando o outro na justiça. É um pastor levando, não aguenta uma palavra do outro. Nosso Jesus apanhou no rosto, na face. Não ameaçou ninguém. Agora nós somos tão doloridos que uma palavrinha nós somos capazes de deixar a obra sair da igreja. Esquecer que Deus nos chamou e nós precisamos andar como digno do nosso chamado, ainda que nós não somos. Mas nos esforçar para honrar a Deus. Você imagine se Deus tivesse deixado você lá nas cachaças, lá no mundo do crime, no mundo das drogas. Quem sabe você já estaria no cemitério. Mas Deus te escolheu. E assim nós precisamos honrar o Senhor na nossa vida. Bendito é o Senhor para sempre. Aí procurando guardar a unidade, porque o Espírito de Deus, ele é uma unidade, ele é um único. Ele opera em todos. Ele opera nos quatro cantos desta terra. Eu vou contar para os irmãos, uma vez eu vi ele, faz muitos anos. Foi um tempo que, eu não estou contando que eu estou desviado, mas dá vergonha de falar, porque quando nós falamos isso, nós estamos anunciando que nós estamos caídos, ou que enfraquecemos. Mas a época que nós tínhamos uma vida ativa, uma vida de muita oração, meu Deus, com o irmão Getúlio, a gente conviveu uns bons anos junto com o irmão Getúlio. O irmão Getúlio, olha, eu não conhecia um crente que fosse como o irmão Getúlio, um homem de oração. Meu Deus, o Getúlio, qualquer lugar, se falasse, irmão, vamos dobrar o nosso joelho, que vamos tirar 2 horas de oração, um homem caía de joelho no chão. Não importava onde. Então foi um tempo que a gente viveu. Aí eu fui pregar numa igreja, pensa uma igreja confusa. Cheguei lá e comecei a pregar a palavra, irmão do céu. O Espírito Santo, ele é lindo. Ele não é aquelas coisas que colocam na internet. Isso aí é montagem da internet. Ele é lindo, o Espírito Santo. E ele olhava para cada irmão que estava dentro daquela igreja. Meu Deus do céu. Bendito é o Senhor para sempre. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que nós precisamos ter esse certo cuidado para que o Espírito Santo possa permanecer comigo de conformidade com a vida que eu vivo, uma vida de paz, amando os irmãos, amando a obra do Senhor, amando Jesus, não olhando para as lutas. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Então você observa, irmão, que a nossa vida na palavra, ou nós estudando a palavra, esta palavra dá força para nós trabalhar. Paulo diz, eu o preso do Senhor. Você pensa que Paulo está chorando quando ele está falando para os irmãos Efésios, olha, irmão, estou sofrendo aí, estou preso, porque os irmãos aí, entendeu? Não, Senhor. O apóstolo Paulo fala com toda a alegria do coração, eu, o preso do Senhor. Eu estou aqui, irmão, estou sofrendo, estou na luta, mas eu estou cumprindo o meu ministério diante do Senhor. Porque trabalhar na obra de Deus, meu irmão, hoje, uma certa vez veio um presbítero trabalhar aqui na nossa região,
Mas ele foi tão recebido pela igreja, pelos irmãos. Meu Deus. Aí ele veio conversar comigo, ele disse assim para mim: irmão do céu, o povo me aceitou. Aí eu falei para ele: irmão, eu vou te contar uma coisa, eu já estou aqui há muito tempo. Esse povo que hoje estão te aplaudindo, hoje, amanhã eles vão te perseguir. Porque eu sei, eu conheço. Não fui eu que gerei esse povo, mas foi eu que trouxe a obra para a gente conseguiu trabalhar e evangelizar e eles estão aí agora. Mas nós não somos culpados, irmão. Se você entrar numa empresa que tenha lá um sistema rigoroso de vigilância, se você não tomar cuidado, começar a andar do teu jeito, fazer da tua forma, você pensa que você não vai ter uma repreensão? Você vai receber uma repreensão. Eles vão te dar uma chamada de atenção. Então, as coisas não são como nós queremos. São como elas estão determinadas para nós fazer. Evangelismo, irmão, só que as pessoas, tem muitos irmãos que interpretam do seu jeito, amém? Cada um interpreta como você quer, mas eu já prefiro mais me humilhar, chorar diante do Senhor, buscar a Deus, para o Espírito Santo nos trazer a interpretação, nos trazer entendimento na palavra de Deus. Aí você vai entender o teu chamado. Aí você vai ver que as lutas, elas não podem te derrubar. Eles podem até tirar você do cargo, até do trabalho. Mas tirar do Senhor Jesus, nunca eles tiram você. Porque a tua força está sobre a palavra. O Espírito de Deus, pela forma de vida que você vive, ainda ele permanece com você. Porque o crente, irmão, se ele não tiver a pessoa querida do Espírito Santo, ele não consegue, meu irmão. Esse mundo é mau, Bendito é o Senhor. Tem uma questão tão maravilhosa na palavra de Simeão. Simeão era um homem judeu, irmão, que estava em Israel. E ele já era um homem de idade. Veja como é que o Espírito Santo, ele vai trabalhando na vida da pessoa. Aí o Espírito Santo falou para o Simeão, talvez, não sei se Simeão já estivesse pensando na partida da sua vida, mas o Espírito Santo revelou para ele que ele não ia morrer antes de ver o Cristo. E Maria com José levaram o menino, o Senhor Jesus, para Simeão. E Simeão apresentou o menino e disse: agora, Senhor, agora pode recolher teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então a nossa força, meus amados, está aí na palavra. E tendo todo cuidado para nós ter uma vida abençoada, uma vida de paz, sem confusão, uma vida de briga, de discussão. Não, jamais. Nós temos que suportar uns aos outros, suportar os mais fracos. E tudo reconhecendo que Jesus nos chamou para sofrer. Ou seja, só que nós não consideramos sofrimento. É claro que quando nós pendemos para a nossa carne, nós sentimos o peso.
Mas daí você vai ver, você dobra o joelho para orar, o Espírito do Senhor te fortalece, você chora, você sente Jesus te consolar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo diz, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Amém. Vamos falar sobre isso. Nós fomos chamados, irmãos, em uma só esperança. Uma só esperança. Eu não estou falando que enquanto nós estamos aqui no mundo, claro, com sabedoria, a gente vai falando se Deus permitir. Eu vou ter isso, eu vou possuir, eu vou comprar, eu vou pagar, eu vou ter. Mas dentro da permissão de Deus, não avançando pelo meu querer, sempre olhando se Deus permitir, se Deus nos der vida para alcançarmos o que pretendemos. Porque eu falo, irmão, eu não faço nada sem buscar a Deus. Eu não compro nada sem antes orar, sem antes eu não sentir a permissão. Eu não faço nada precipitadamente. Em tudo eu oro. Em tudo mesmo. Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu posso ir? Senhor, eu posso? Se ele diz não, simplesmente fico quieto. Aí você pode dizer, mas pastor, como que funciona isso? Como é que Deus fala? E você sabe, você já conversou com alguém? É desse jeito. Você não pode ouvir, mas você ouve a sua voz. Você já viu algum testemunho de alguns irmãos que foram arrebatados ao céu? Você já observou que eles falaram lá, que lá eles não falam, eles se comunicam pelo pensamento? É a mesma coisa. Só que você ouve a voz. É assim que funciona. Isso nós estamos falando quando nós andamos dentro dos parâmetros, não como eu quero, de acordo com a palavra nos ensina. Agora, Paulo está falando aqui, esta palavra, irmãos, dizendo assim, que nós fomos chamados. Ele diz, assim como há um só Senhor, vamos achar aqui, assim como um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Amém. Te mostro teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente que constrói é vencendo os limites, escalando as fortalezas,
temperatura subiu. Aqui você ouve só as que estão fervendo. Gospel Prime. O cenário não é favorável. Talvez mais uma porta se fechou. Quando tudo parece contrário, a esperança acabou. Não é assim que termina a história, porque meu Deus escreveu diferente. Pra cada dia de luta e prova, tem dupla honra, então siga em frente. Deus não precisa de cenário favorável pra cumprir o que te prometeu. Pode descansar, pode adorar. Quem falou foi Deus. Deus não precisa de cenário favorável pra cumprir o que te prometeu. Lá tinha pastor, que lá tinha doutor, que lá tinha evangelista. Não vai encontrar. Esses dons que Jesus deu. Ele tirou aquele sistema e deu novos dons para os homens. E que dons são esses, pastor? Que ele deu para os homens que nós devemos cumprir esse ministério. E Paulo diz que nós recebemos esse ministério, sabem qual tipo de vaso? Vaso de barro. Aí, amém. Barro é tão frágil, irmão. Por mais, sei lá, não sei. Uma certa vez, agora há poucos dias, eu fui numa casa de floriculturas, de vendas de vasos. Aí o rapaz me apresentou uma panela de barro e disse, olha, esta panela, você pode cozinhar nela. Não vai ter problema algum. Aí disse, verdade isso? Sim, essa panela ela é própria para usar no fogão. Amém. Comprei aquela panela. Aí vim para casa com uma panela de barro. Alegre-se, agora a irmã Salete vai fazer uma comidinha para nós aqui numa panelinha de barro. Vamos ver como que é o negócio. Ei, irmão, parece que na segunda, terceira cozida partiu a panela. E Paulo diz que nós recebemos esse ministério em vaso de barro. Veja que vaso de barro é fraco. Qualquer batida ele quebra, ele racha. Nós sentimos, nós sofremos, nós enfrentamos, mas não desistimos. Glória a Deus. Porque nós temos uma única esperança. E qual é, pastor? De concluir o meu chamado. Deus me chamou, eu vou honrar a Deus no meu chamado. Não posso voltar atrás, porque não tem nem sentido para isso. Jesus nos chamou para sofrer por sua causa. Paulo diz, todos que piamente querem seguir a Cristo padecerão perseguição. Meu Deus do céu, coisas que a gente fica pensando. Isso nós estamos falando, não estamos falando lá fora, no mundo ímpio. O mundo ímpio, nós sabemos que ele é ímpio, ele não tem conhecimento de Deus. Agora, isso é quando é na igreja, irmão com irmão, obreiros, pastor que ataca irmãos, misericórdia, irmão. É o fim do tempo que nós estamos vivendo. Mas se o Espírito de Deus ainda habita em mim, conforme a vida que eu vou vivendo, uma vida de paz, aí posso ter certeza que por mais que eu sinta a minha fragilidade,
A graça dele me faz permanecer. Louvado seja Deus. Aí Paulo prossegue na palavra, irmão, dizendo assim. Vamos achar aqui, estamos aqui, só um instantinho aqui, vamos aqui. Isto é, nós estamos no ministério, aqui, vamos chegar. Aqui no verso 11, ele diz assim, ó, ele mesmo, o Senhor Jesus, ele deu para apóstolos e outro para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para que Jesus colocou tudo isso? Veja que esses cargos, essas chamadas são tão importantes, irmão, que nós devemos considerar isso. Por que o Senhor Jesus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores? Para quê? Você sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vamos encerrar, irmão, não vamos conseguir fechar o texto. Veja só, Jesus levantou essa comissão porque os crentes, os pecadores que aceitaram Jesus como seu Salvador, eles agora representam o corpo de Cristo. Nós somos membros um dos outros, e cujo corpo que se reúne todos os cristãos, e é o corpo, esse corpo não fica sem cabeça. E qual é a cabeça? É Cristo. E quem controla o nosso corpo? A nossa cabeça. E quem controla a cabeça? Ou seja, a igreja? A cabeça, Cristo. Então Jesus levantou esses ministérios, deu esses dons para os homens, para aperfeiçoar a igreja dele. Glória a Deus. Veja que Jesus quer perfeição. Perfeição. Jesus quer aperfeiçoamento no seu corpo, na igreja do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor para sempre, aquele que faz a obra na nossa vida. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Deixa a solidão te invadir. Eu também quebrei a cara quando eu saí.
Mas eu já senti na pele o que é sofrer. Pense o que aconteceu comigo, eu não quero com você. Eu mudei a minha vida, eu saí da igreja. Oh meu Deus, quanta tristeza veio sobre mim. Parei e decidi, nunca mais eu vou duvidar. Se foi Deus que disse que ia mudar a minha vida, eu acredito. Parei e decidi, caminhos errados nunca mais vou andar. Nas minhas promessas vou acreditar. Esperando em Deus eu vou chegar. Nessa caminhada, eu sou teu Deus, não te troco por nada. Há uma